A gente vai ter aula e aí a gente vai falar, Antônio vai falar um pouquinho sobre como funciona a LGBTfobia, suas variações, a interseccionalidade e o racismo dentro da nossa comunidade. E Lucas vai falar no geralzão sobre a saúde mental, né, e sobre a sociabilidade da comunidade LGBTQIAPN+. Vai seguir o mesmo roteiro desses dias, a gente vai ter uma pausazinha às 7h55 para o intervalo, e vocês vão fazendo as anotações de vocês, podem ir trocando ideia no chat, que a gente vai vendo aqui, o pessoal que está dando aula também vai vendo. E aí agora eu vou deixar com o Lucas, e às 7h55 a gente volta, se encontra de novo. Olá, todo mundo consegue me ver, me ouvir? O compartilhamento do slide tá ok? Confirma aí no chat. Tá ótimo. Bom, eu sou um homem negro, tenho mais ou menos 1,80 m, cabelos pretos, barba também, e neste momento estou usando uma camisa preta com umas listas no ombro. Muito obrigado a Canarinhos, que me convidaram para este momento que está sendo incrível. Tenho acompanhado as palestras desde então. E elas, de alguma maneira, se compilam nessa minha apresentação também, porque a gente não consegue falar sobre as violências nem promoção em relação à saúde mental sem antes a gente conhecer o histórico. Então, de segunda-feira, Andrei trouxe plenamente aí sobre essas questões históricas das violências sofridas, das conquistas. Ontem a professora também fez uma pontuação incrível sobre algumas dificuldades que foram aí lançadas dentro da comunidade que de alguma forma reverberam até hoje nas vivências não somente subjetivas, mas também na sociedade em si. Quando a proposta chegou para mim, eu fiquei muito pensativo sobre qual era a abordagem que eu ia fazer. E a abordagem que eu escolhi é a que eu mais acredito e que eu também trabalho dentro da área clínica, que está relacionado com o estresse de minorias e o como que essas violências mais cronificadas que estão presentes desde os primórdios da humanidade, quando a gente fala sobre questões de orientação e gênero também, quanto às questões das reproduções, do quanto que isso também atinge algumas lástimas aí quando a gente chega no período da Igreja Católica, até a gente temos alguns eventos aí que acabam de alguma maneira promovendo maior sociabilidade e reumanização da própria comunidade, né? Então, eu queria que inicialmente quem está presente aqui na sala me falasse se já ouviu ou já testemunhou algum tipo de verbalização vindo de alguém relacionada a essas palavras, como viadinho, gay, baitola, no significado de mandar virar homem também. Quem quiser contribuir aí no chat, eu fico muito grato, porque isso, de alguma maneira, acaba trazendo para a gente um senso de realidade, né? As violências, elas não só acontecem na literatura, nem somente aí nas grandes mídias, mas muitas das vezes elas estão presentes desde criança mesmo. Até mesmo a gente, enquanto autores dessas violências, na reprodução em si, né? Então, a Tainá já me apresentou, eu sou o Lucas Costa, trabalho dentro do viés clínico, com algumas abordagens relacionadas às terapias cognitivas comportamentais, às psicopatologias que vocês vão ouvir um pouco hoje também, e estou aí na conclusão de um curso de Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade para dar uma base teórica mais firme, né? Tenho uma trajetória em alguns espaços aí onde os psicólogos podem estar, como na escola, na clínica online, já fiz também alguns serviços aí dentro do serviço público, enquanto psicólogo do Centro de Referência da Assistência Social, onde me deu uma abertura de olhos, digamos assim, sobre essas questões de vulnerabilidade e também pessoas em risco social, né? Aqui a gente tem o nosso caminho, que vamos passar aí sobre os estresses de minoria, como é que essas violências elas se materializam, até chegar nas questões mais graves que nós temos aí, que estão relacionadas às questões do suicídio, e, por fim, como é que essas ações, de alguma maneira, podem acontecer no sentido de promoção, prevenção também. O estresse de minorias, pessoal, ele, de alguma maneira, surge na
década passada com MEI, né, que vai, de alguma maneira, trazer para a gente o indicativo de que pessoas dissidentes de gênero e orientação sexual, aí a gente compreende todas essas pessoas que, de alguma maneira, fogem da heteronorma, no sentido da orientação, e também das dissidentes de gênero. Então, a gente vai englobar todas as pessoas trans que, de alguma maneira, fazem parte aí dessa comunidade, né? Existe uma discussão sobre quais são os limites dos gêneros, mas a gente precisa pensar também qual é o limite que não precisa de alguma maneira ser posto. Como o Andrei falou, a gente se apega muito a o que a gente quer saber, né? Mas assim, a gente muitas das vezes invalida aquilo que o outro sujeito está falando sobre ele. E aí que está o grande perigo, porque o estresse de minorias eles traz três estressores específicos para a comunidade que inicialmente ela foi criada para falar sobre pessoas lésbicas, gays e também pessoas gays. Só que a gente sabe que muitas das vezes a referência não consegue dar conta, então a gente vai trazendo essa perspectiva também para as questões de gênero. E aí que entra todo mundo que está dentro desse guarda-chuva que tem a sua especificidade também, né? Então, como ela se faz uma abordagem dentro das questões de interseccionalidade, a gente precisa entender que quem sofre algum tipo de violência, muitas das vezes está submetido a essas violências mais múltiplas, que tem a ver com os atravessamentos relacionados à classe, raça e gênero. Aqui tem um círculo que eu acho que ele é bem interessante, porque ele vai colocar esses privilégios mais no centro, e cada vez que a gente vai, de alguma maneira, chegando para as bordas, a gente vai entendendo que essas pessoas passam por questões de violências bem específicas mesmo, que pessoas que têm o poder de acesso, têm oportunidades e recursos, que são brancos, estrangeiros, que de alguma maneira professam uma religião cultuada mundialmente, não passam por essas questões de violências específicas. E aí que está. O que é que chega primeiro quando essas violências, de alguma maneira, atravessam o sujeito, né? A gente vai falar sobre a violência de gênero, a gente vai falar sobre a violência de raça, a gente vai falar sobre a violência de orientação sexual, mas quando a gente puxa de um lado, a gente, de alguma maneira, acaba descobrindo de outro. E isso aí acaba, de alguma maneira, não dando conta e trazendo uma invisibilização muito grande dessas violências mesmo. Então, perceba o quanto que ali no centro, né, que é o mais amarelo, a gente tem algumas questões, enquanto homem, mulher, rico, branco, cristão, que tem uma orientação sexual mais dentro da norma, e a gente vai falar também sobre o quanto que essas pessoas estão expostas a esses recursos. Então, quando a gente vem para a borda, a gente vai ver aí pessoas mais, de alguma maneira, representadas dentro dessas minorias sociais que a gente chama. A gente vai falar sobre as pessoas que professam a fé mais dentro da religião da matriz africana, as pessoas com deficiências físicas, pessoas de classe mais baixa, com riscos sociais e de vulnerabilidade mais aí acentuados ao longo dessa nossa sociedade, né? Então, os estressores específicos, eles estão relacionados com esses três pontos aqui, ó. A gente tem as experiências de vitimização, que ela vai, de alguma maneira, se desdobrar dentro de tudo aquilo que é apontado, que é, de alguma maneira, direcionado às pessoas por conta da sua orientação ou da sua identidade de gênero. Então, a gente vai ter o preconceito, né, que é essa ideia preconcebida, que não necessariamente ela é exposta. E quando isso, de alguma maneira, é exposto, é o que a gente chama da discriminação, que é fazer a separação ou a distinção entre grupos, né? Então, para a gente ficar atento, preconceito é a preconcepção, a discriminação é mais a ação. E essa ação não necessariamente ela precisa ser verbalizada. Às vezes a discriminação ela acontece dentro de processos seletivos, quando as pessoas elas são de alguma maneira tiradas das vagas por não representar aquilo que a empresa quer. Pode acontecer também em alguns espaços escolares, quando, de alguma maneira, aquela professora ou aquele professor trata ou, de alguma maneira, age com ações violentas que as pessoas normalmente chamam de brincadeiras, de comportamentos e por aí vai. E as violências, que são essas violências mais amplas, não somente a violência física, mas a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência aí relacionada também à invisibilização dentro das próprias famílias que a gente, de alguma maneira, costuma também ver. E, além dessas experiências de vitimização, a gente tem essa questão da homofobia internalizada,
né? Que a gente vai entender que, por todo esse contexto e essa cultura que muitas das vezes traz a norma da hetero e da questão cisgênera, acaba, de alguma maneira, repetidamente, levando com que o sujeito ele acredite que ele é uma aberração, que ele é um monstro, porque como que, de alguma maneira, eu vou ter um exercício da minha sexualidade ou da minha explanação de gênero quando, por muito tempo, eu vi que ser gay era errado, que ser gay é ser pecador, que vai para o inferno, ou que eu não posso, de alguma maneira, usar roupas pré-determinadas de outro gênero. Então, isso, de alguma maneira, acaba trazendo aí um sentimento de repulsa pela própria orientação e identidade, porque vai trazer com que eu, ao mesmo tempo que tenho o desejo e a atração, isso para mim por muito tempo foi negado. E se para mim é negado, eu não posso ter acesso. E quando eu não tenho acesso e quando de alguma maneira eu não consigo trazer isso para uma questão de subjetividade dentro da explanação dos meus direitos, eu costumo fazer o quê? Ter comportamentos que tiveram comigo no estilo de reprodução, né? E aí que está toda a questão relacionada às pessoas que, de alguma maneira, agem dessas formas mais violentas. E, por fim, a gente vai ter aí a ocultação dessa orientação, dessa identidade, porque é preciso, muitas das vezes, a gente viver uma vida não autêntica para que a gente tenha garantia de emprego, renda, educação, até mesmo os acessos garantidos aí pela Constituição em relação à saúde mesmo, né, da população LGBTQIA+. Então, o que é que, de alguma maneira, toda essa experiência de vitimização, essa homofobia internalizada e essa ocultação da identidade e da orientação pode, de alguma maneira, a longo prazo promover? E aí que tá. Quando eu falo com vocês sobre a questão da interseção, a gente leva em consideração todas essas violências que as pessoas sofrem, né, por serem dissidentes daí dentro do gênero e da sexualidade, e somada também a muitas outras que a gente vai pensar sobre as relações étnicos raciais e também sobre esses estados de maior acessibilidade em relação à moradia e emprego. Então, imagine a pessoa que ela nasce na periferia, ela de alguma maneira tem uma identidade de gênero dissidente dessa norma, ela não consegue acessar os direitos dela. O que é que isso, de alguma maneira, a longo prazo, pode trazer? Então, aqui a gente vai pensar que tudo isso a longo prazo vai trazer para a gente a questão da inconformidade de gênero, ou seja, eu nasci determinado a ser um homem, mas o que acontece se neste momento aí eu tenho outras possibilidades, eu não consigo de alguma maneira acessá-las, eu vou ficar um pouco confuso, né? E aí que entra tudo aquilo que a gente já conhece sobre as questões da transfobia, as questões dos apagamentos e também do cerceamento desses direitos. E aí a gente vai ter também essa questão aí do conflito interno sobre a orientação sexual, a gente vai ter a violência escolar que o sujeito ele passa, porque ainda os currículos escolares e as bases nacionais, elas não trazem uma visão para além dessas questões aí cis. Né? Então, você, por exemplo, nunca viu no Atlas aí de biologia um corpo trans como um exemplo de partes ali que a gente pode de alguma maneira conhecer. Isso não existe. Então, se desde sempre isso não existe lá dentro da escola, que supostamente é o lugar que se tem a formação do sujeito dentro disso que a gente entende como conhecimento, isso aí também não existe, né? Então, a gente vai pensar também nessa questão da ligação familiar, que ela se torna mais prejudicada. A vida adulta dessa pessoa também, ela vai ser, de alguma maneira, prejudicada em relação a esse autocuidado. E aí que entra um pouco sobre os transtornos. As pessoas saem de casa, né? E sair de casa é um eufemismo para falar que elas são realmente expulsas, que elas são realmente largadas lá, simplesmente por não corresponder àqueles ideais que são criados. E isso, de alguma maneira, a gente chama de ideal desde sempre, que as pessoas sempre falam, ah, vê um menino, vê uma menina. Só que isso aí, hoje em dia, tem uma nova tecnologia que é o chá de revelação. Então, perceba o quanto que existe um fetiche muito grande em determinar o gênero da pessoa desde antes do nascimento. E aí já vem uma série de expectativas sobre isso, né? Então, a gente vai ter também
a rejeição familiar, a gente vai ter essas questões da vitimização, essa intimidação, a discriminação que foi dita, as questões das pessoas serem colocadas em subemprego. A gente não entende que existe um emprego melhor ou pior do que o outro dentro disso, das condições de trabalho, do ambiente que a gente, de alguma maneira, vive. Mas é questionável, porque as pessoas de níveis de escolaridade mais altos, quando elas têm algum tipo de emprego, elas estão sempre em um lugar de subsistência. Então, assim, o que acontece? Porque quando eu vou, por exemplo, no shopping, eu sempre encontro as pessoas que estão ali na limpeza, de alguma maneira, sendo pessoas negras, enquanto as que estão na recepção, estão enquanto vendedoras são pessoas brancas, né? Eu nunca vi a pessoa trans no lugar de recepção, né? Talvez eu não esteja frequentando os lugares, mas, assim, eu não consigo trazer aqui para você um dia que eu fui em uma loja e eu fui atendido por uma pessoa trans. Não vejo. Então, a gente vai ter a questão da discriminação também, dentro dessa orientação e a questão do gênero, e o estereótipo que já está dado aí em forma do que é para ser para homem, o que é para ser para mulher, e o quanto que isso, com o passar do tempo, vai trazendo todos esses processos de adoecimento. E agora, para a gente, de alguma maneira, perceber o quanto que isso é muito real, aqui a gente tem os dados do GGB de 2024, que eles vão mostrar para a gente o quanto que essas pessoas LGBT+, foram mortas no Brasil no ano de 2023. Eles lançaram o dado agora. Assim, 257 pessoas. Né? A gente já considera isso um número muito alto. Agora, vamos pensar que esse número está subnotificado por conta da, primeiro, do acesso dessas populações e também, assim, a quem interessa a morte dessas pessoas. Né? Porque se a gente não tem dados, a gente não tem política pública. Se a gente não tem política pública, a gente não tem investimento. E aí o processo, de alguma maneira, ele vai se retroalimentando. E o mais curioso disso tudo é que a gente tem aqui dois campeões de mortes mais violentas. Né? A gente tem aí o Sudeste com 100 mortes, a gente tem o Nordeste aqui no segundo lugar com 94 mortes. Então, a gente vai aí entender o que é que culturalmente acontece nesses espaços que, de alguma maneira, acabam promovendo essas mortes aí mais violentas dentro da comunidade em si. Esse dado ele está mais detalhado no GGB, então vocês podem ter acesso, porque lá vão colocar as questões relacionadas à cor, né, que eu trouxe um recorte para vocês entenderem em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Então, a gente tem aqui 118 gays, a gente tem 127 pessoas T's, lésbicas foram aí 9, bissexuais 3, sendo o total aí já de 257. Lembrando sempre da questão da subnotificação e do registro desses dados, né? Porque se você for entrar no DataSUS, não tem. Então, assim, quem a gente tem de fonte é o GGB, também com suas limitações aí em relação ao investimento, que a gente sabe que muitas vezes não chega para dar suporte a esse trabalho. Né? Fica aqui a minha crítica aí para os governos e trabalhadores. Então, quando a gente fala sobre essas violências, a gente não tem somente essas mortes violentas que acontecem por meio de crime, latrocínio, e outras questões mais que lá no relatório tem. A gente também apresenta aí o suicídio como uma causa também de visibilidade em relação a essas mortes, porque a gente tem 20 pessoas, sendo 6 pessoas trans, 2 pessoas não binárias, a gente tem 11 gays aí também e uma lésbica. O que é que leva essas pessoas, de alguma maneira, a cometer o suicídio? E aí que a gente volta lá para o início da palestra, a gente vai entender como é que essas experiências específicas de violências, que elas são cronificadas, elas contribuem para o adoecimento psíquico dessas pessoas. E aí que a gente vai falar sobre os transtornos psiquiátricos que eles estão aí na comunidade, não somente, gente, na ansiedade, que tá o boom, mas também na depressão, nos transtornos de personalidade, esses transtornos mais relacionados aos estressores que a gente tem enquanto TEPT. A gente tem também um índice muito grande de pessoas da comunidade que são dependentes químicos, e a gente vai entender que a dependência química sozinha, ela não consegue, de alguma maneira, trazer a gente a motivação, mas é um caminho para a gente compreender o que é que faz o sujeito querer usar algum tipo de droga ou entorpecente. E aí é uma discussão muito ampla sobre a função dessas drogas, sobre a redução de dano e o quanto que a comunidade, ela muitas vezes é negligenciada nessas questões da saúde pública. Então, o suicídio, quando ele acontece, para a gente ter um panorama geral,
ele é um sintoma de gravidade de uma doença. Ou seja, dentro da psicopatologia, a gente tem dois pontos principais. A gente tem os sinais e a gente tem as questões dos sintomas. Sinais são essas experiências mais observáveis que a gente, de alguma maneira, pode perceber, enquanto os sintomas são características, de alguma maneira, mais internas que a gente não tem tanto acesso, assim, né? Então, para o transtorno psiquiátrico acontecer, ele não vem da noite para o dia, acordei e eu estou com depressão, acordei e eu estou aqui dentro de um transtorno de ansiedade generalizada. Ele vai precisar de ter alguns fatores predispositores, os precipitadores, e também a gente vai precisar ter a remoção desses fatores de proteção. Então, entenda, quando eu falo os fatores predispositores, eu falo aqueles fatores que nascem com as pessoas. Então, eu estou falando sobre questões de genes, questões sobre hereditariedade, os fatores fisiológicos com que aquelas pessoas, de alguma maneira, nascem. Enquanto os fatores precipitadores são esses estressores mais psicossociais, ou seja, tudo isso aí que eu falei, que a teoria do estresse da minoria ela vai apresentar para a gente. Então, quando a gente tem os fatores predispositores e a gente tem esses fatores mais gerados pela sociedade, que costuma trazer o sentido da norma sempre como uma diretiva, e a gente tem a remoção desses fatores de proteção, e a gente vai entender fatores de proteção como família, emprego, renda e acesso à educação. E vocês viram que a família expulsa de casa, as pessoas não conseguem emprego por conta da sua identidade de orientação sexual, as pessoas não conseguem, de alguma maneira, acessar a escola, porque muitas das vezes é chamado ou chamado pelo nome morto. As pessoas não conseguem ter acesso à saúde, porque a gente não tem, em grande quantidade, espalhada pelo Brasil, profissionais que estejam aí, de alguma maneira, preparados para receber a população. Ou seja, a gente tem a bomba, né? A gente tem aí tudo que, de alguma maneira, é necessário para a pessoa adoecer psiquicamente. Então, o que é que a gente, enquanto pessoas, dentro de aliados da comunidade, a gente pode, de alguma maneira, pensar? E aqui está o ponto importante, né? O comportamento que a gente consegue, de alguma maneira, observar, não observar, perdão, que é a ideação e o desejo, que vai mais dessa questão subjetiva do sujeito, e a gente vai ter aí acesso a essas questões dos comportamentos mais observáveis, que vai estar na verbalização. Verbalização nem sempre quer dizer eu quero me matar, né? É falar, eu quero sumir, eu quero desaparecer um dia, eu acho que viver não vale a pena, eu quero sumir dos meus dias e acordar e o problema está resolvido. E a gente tem aí essas tentativas. Tentativa nem sempre são esses meios mais alarmantes que a gente, de alguma maneira, conhece ou consegue visualizar em séries ou em novelas. Às vezes as pessoas param de comer porque elas querem morrer, né? Às vezes as pessoas estão andando, ops, tropecei porque eu quero cair ali dentro do carro. Ou as pessoas, de alguma maneira, provocam um acidente na direção porque elas querem morrer. Então, a gente está treinado e está sensibilizado a essa escuta, se faz muito necessário, porque é a partir das nossas ações que, de alguma maneira, a gente consegue acessar essas outras pessoas. E, por fim, ali tem o ato, né? Então, a gente não consegue, de alguma maneira, prevenir o suicídio, porque o suicídio ali está consumado, que a gente pode, de alguma maneira, promover saúde mental para essas pessoas dentro da população. Então, aqui a gente vai falar sobre como agir, então a gente vai conversar sempre no sentido do que for possível e de que a pessoa, de alguma maneira, esteja aberta para tal, né? Então, respeitar também esse limite dentro daquilo que for possível e conversar não é dizer assim, o que está acontecendo? É a pessoa falar, estou passando por situação, meu relacionamento, eu acho que eu quero me matar. Aí você fala assim, nossa, mas você não sabe o que eu estou passando. Isso aí, perto do que você está fazendo, é fichinha. Ou, nossa, você é tão saudável, tão bonito, tá precisando morrer. Isso não é conversar, né? Isso aí, de alguma maneira, é colocar um fermento lá naquele bolo de que a gente está entendendo sobre os transtornos aí. Acompanhar também, se possível, dentro dessa conjuntura, ou seja, com psiquiatra, um psicólogo, em uma rede de alguma maneira aí do governo ou dos estados que, por mais deficiente que sejam, ainda a gente tem
essa esperança da injeção de dinheiro público para que isso, de alguma maneira, seja valorizado. Então, a gente vai ter essa busca dessa ajuda e também essa proteção. Ou seja, como é que eu posso proteger uma pessoa que está passando por um adoecimento? Tentar aí acionar a rede de apoio, fazer com que ela entre em contato com frequência com o grupo e ela se identifica, retirar esses materiais que, de alguma maneira, podem acabar causando a morte desse sujeito. E a partir disso, a gente ir promovendo essa vida, né? Então, a gente tem aí, enquanto ações públicas, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. A gente tem a Unidade Básica de Saúde, que tem espalhadas pelo Brasil e precisa entender como é que elas estão localizadas de acordo com a região que se mora. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. A UPA 24 horas, normalmente, ela recebe mais pessoas com tentativa de suicídio ou um crise, seja de ataque de pânico ou até mesmo mais depressivas, dentro disso que a gente entende, né, enquanto disfuncionalidade. A gente tem o SAMU e também os hospitais aí que podem ser acionados nessas questões. E aqui a gente precisa não somente falar sobre a gente e as nossas ações, mas também entender enquanto que é preciso que a sociedade, dentro dessas relações, elas se posicionem. Então, eu pensei aqui, dentro de alguns aspectos que eu passei, né, enquanto psicólogo, o que é que pode ser feito dentro das escolas, por exemplo. E eu entendo que a gente vai estar em muitos desses lugares, né? Que as pessoas que trabalham, as pessoas têm os seus recursos, têm a sua vida. Então, dentro disso, o que você puder fazer já é uma espécie de promoção. Não espere chegar o mês de visibilidade, não espere de alguma maneira com que se tenha uma grande oportunidade para fazer. Vamos tentar aí fazer o trabalho de formiga, não esperar que grandes coisas aconteçam, né? Que os passos pequenos eles também funcionam de alguma forma. Então, as escolas elas precisam implementar e reformular esses currículos básicos para que novas questões sejam abordadas dentro desse contexto. A questão da orientação, do gênero, da reprodução também, e de como que culturalmente essas pessoas foram invisibilizadas e foram violentadas de muitas formas. E isso acontece também quando a gente consegue, de alguma maneira, sensibilizar gestores dentro desse poder, micropoder que se estabelece dentro das relações e também esses colegas que fazem parte aí da dinâmica e promover também essas políticas de inclusão e diversidade em ambientes mais escolares barra familiares. Porque o que acontece? Existe muito dentro da questão da educação a inclusão da família na escola. Só que essa inclusão da família, essa aproximação, muitas vezes ela acontece com famílias que estão dentro aí dos padrões heteronormativos, ou seja, família com pai, mãe, filho. Mas a gente entende que a pluralidade da família, ela, de alguma maneira, também precisa estar presente nessas situações, né? Então, assim, eu já participei de eventos que tinha lá Dia da Família e a representatividade que tinha no painel era uma família heterossexual. A gente sabe que existe também a questão de família, mas se essas famílias não são convidadas, se essas famílias elas não são abordadas, o que elas vão fazer dentro da escola? Elas vão sofrer mais violências, então é preciso se pensar nisso também aí dentro dessa questão. Ou seja, entender que a diversidade ela não é somente em relação à cor ou à classe, né? Que ela também se apresenta nessas outras formas. E outra coisa que acontece bastante também é a divisão de grupos de meninas e de meninas em relação à atividade física. Instituições escolares que não respeitam o nome que foi de alguma maneira escolhido pela pessoa e continuam aí chamado pelo nome morto, acabam muitas das vezes não trocando lá os documentos quando são solicitados. Então, assim, essas violências, elas acontecem, elas vão continuar acontecendo, tem que de alguma maneira a gente sensibilize para elas, né? Então, aqui tem também outro ponto que é em relação à linguagem, como é que a gente pode fazer esse exercício. A gente precisa, quem trabalha com entrevista, ter essas habilidades de questionamento no sentido de que eu vou contratar alguém, né? O que me interessa é saber se
ela é casada com homem, se ela é casada com mulher, para a função que ela vai exercer. Preciso saber disso para efetivar a política dentro da instituição que ela vai, de alguma maneira, trabalhar. Como é que eu vou fazer com que essa pessoa se integre, né? Então, perguntas abertas que não determinem se é companheiro ou companheira, se com a forma também de que se relacionam, né? Se a posição sexual e, enfim, né? Em suposições que muitas vezes acontecem também, de alguma maneira, respeitar a autoidentificação da pessoa. Então, muitas das vezes, as pessoas falam, mas eu não consigo enxergar fulano como tal. Vai lá e pergunta a fulano, qual é o nome que você quer? Né? Como é que, de alguma maneira, eu posso, de alguma maneira, me referir a você? Né? Qual é a forma que você se sente mais confortável? E isso não serve apenas para o nosso dia a dia, mas também para esses trabalhos que a gente normalmente exerce aí dentro do que é possível, né? Então, aqui o outro ponto também é sobre essas atitudes. A gente precisa ter empatia. Então, assim, existe um discurso muito raso hoje em dia sobre o que é empatia. Muitas das vezes as pessoas falam, empatia para mim é se colocar no lugar do outro. Tá, mas qual é o outro que você se coloca? Você consegue se colocar no lugar daquela pessoa que você não gosta, daquela pessoa que de alguma maneira já te fez mal, ou tá ali com um pensamento diferente de você? Normalmente não, né? Então, não é empatia. A empatia, ela precisa de alguma maneira se desdobrar de duas formas. A gente tem a empatia cognitiva e a gente tem também a empatia afetiva. A cognitiva está relacionada com o modo com que eu percebo esse sentimento e essas emoções na outra pessoa, enquanto essa cognitiva eu consigo, de alguma maneira, exercer uma linguagem, um comportamento, um gesto que me aproxime para, de alguma maneira, tentar ajudá-la. Ou seja, eu percebo que a pessoa está triste e eu vou até ela e questiono. O que aconteceu? Como eu posso te ajudar? Quais são as questões aí que, de alguma maneira, você tem passado, que você acha que é interessante compartilhar? Porque empatia, só por empatia de me colocar no lugar do outro, deixar o outro lá sofrendo, não adianta muita coisa não, viu, pessoal? Os limites pessoais também, no sentido de que muitas das vezes as pessoas que fazem parte da comunidade ou são aliados aí acreditam que não existe limite dentro dessas relações, mas é preciso também, mais uma vez, ter consciência do que vai se perguntar, de como vai se perguntar e o porquê vai se perguntar, né? E dependendo da resposta também esteja pronto aí para ouvir, porque quem pergunta quer resposta, e muitas vezes a resposta não vai ser aquilo que de alguma maneira te agrada. E aí a gente vai passar também pelas questões das confidencialidade, que está relacionado com essa exposição, com essa coleta de dados, muitas vezes nas empresas, nas escolas, e deixar com que isso sirva para o papel que, de alguma maneira, é importante, né? Que é a inclusão, a adesão e também a efetivação dessas pessoas nos espaços. E também eu acho que a gente precisa lembrar que todas essas violências e todas essas questões que atravessam a população LGBTQIA+, elas partem do princípio da norma cis, né, da norma hétero. E a gente entende que por muito tempo existiu um discurso de que é doente e de que precisa aí de uma reorientação. E a gente entende que a diversidade e a pluralidade dentro das questões de gênero e sexualidade se estende bem para mais aí da norma, como vocês viram ao longo dos últimos encontros e das últimas aulas, né? Preciso olhar para além daquilo que se apresenta socialmente e aí a gente começar a se questionar o porquê muito tempo fazendo a mesma coisa sem nenhum tipo de alteração ou questionamento sobre. E a gente não consegue curar aquilo que não é doença, nem de alguma maneira reorientar aquilo que não é desvio, ou seja, a gente não consegue fazer a cura gay de qualquer pessoa que seja, né? Então, aqui tá as referências que eu utilizei, eu foco muito sobre essa questão das normas do CRP, sobre também o estresse de minoria e o GGB, e vocês podem encontrar os dados do GGB mais integrais, que são de muita importância também. E aqui tem as minhas redes, caso vocês queiram algum tipo de material sobre o tema, eu estou no WhatsApp, no LinkedIn e também aí no Instagram. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês, pela escuta.
Estou pronto para as perguntas, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tem muita coisa aqui. Peraí, aqui o pessoal dando boa noite. Aqui a Luana falando que ela já perdeu uma vaga de estágio por homofobia, né, que ouviu que era muito sapatão, ou seja, né, o cerceamento desse direito e o quanto que a linguagem ela também ela acaba aí promovendo muitas violências também por conta dessa discriminação que existe, né? Sim, muitas vezes em sala de aula é algo que eu posso dizer corriqueiro quando os héteros querem ofender. Meus amigos me colocavam como mulher homem quando não concordavam com eles. Estavam me colocar. Os relatos, de alguma maneira, acabam, de alguma maneira, reforçando muitas referências que a gente traz. Né? A gente se apega ao que a gente quer saber, descartando aquilo que o sujeito quer falar. Isso é como um xingamento. Acho que o fato da igreja ter fãs e fiéis extremistas não é aceito os discursos dados falsos pelo Papa Francisco. Então, com relação à fé, creio que sentir no off, expressar e viver o que muitos fazem por conta do homofobia estrutural. Gostaria muito que os professores estivessem neste curso, mas é muito difícil de conversar sobre isso nas escolas. Porque muitas das vezes os pais não querem entrar em conflito nem com a direção, não, quer dizer, que os professores muitas das vezes não querem entrar em conflito com a direção, nem muitas das vezes com também os questionamentos que as famílias de alguma maneira vão lá trazer. Infelizmente, existem comportamentos que são considerados desviantes e são gradativamente nesse sistema que levam os sujeitos a se anular, inclusive, a pensar maneiras de acabar com o Estado. Aproveitando os breves defesa, que o pessoal do esporte público blindário está na área, tá? Estes dados são muito bem apontados no CIANTRA 2023 e se o GGB também eles promovem essas questões aí dos dados de uma maneira bem didática também. Eles acabam trazendo uma realidade bem específica e eles colocam até mesmo recortes de notícias e coisas do tipo, né? Existem algumas coisas que são realmente assustadoras. Como professor e pedagogo, sei que trazer temas relacionados para debate de sala de aula, formação pedagógica, escola e acolher os jovens com escuta sensível são atitudes positivas que a médio prazo já fazem diferença. Exatamente. A gente precisa fazer os pequenos passos dentro daquilo que é possível, né? Ser professor, ser psicólogo, ser nutricionista o melhor possível dentro das condições que são de alguma maneira dadas e postas ali. Que o professor Lucas, né? No caso ele, professor Lucas, sou coordenador do coletivo Azalas, que trabalha contra a defesa da população LGBTQIA+. Gostaria que comentasse sobre a violência legítima de alguém que é vulnerabilizado sexualmente, mais especificamente a violência legítima como cuidado disso. Olha aqui, as perguntas aqui estão realmente. Parabéns, Lucas, eu vou responder, tá? Joalista. Parabéns, Lucas. Reforço o nosso compromisso ético e político nas escolas de abordar o acolhimento sobre saúde. O Nelson está parabenizando aqui o trabalho da Canaã, sensacional demais, muito importante para o acolhimento em um ambiente que culturalmente é bem hostil. Tá. Sobre a pergunta que foi colocada em relação à autodefesa, eu acredito que por muito tempo, tá, existiram muitas violências e as violências elas são perpetuações aí de algumas sociedades e até mesmo usadas para essas questões. Porque quando ela se apresenta de alguma maneira nessa forma física, a gente precisa entender que o controle ele é exercido através também daquilo que se vê. Tá? Então, dentro das terapias que eu estudo, a gente tem uma bem específica que vai falar sobre aceitação e sobre compromisso. E a aceitação está relacionada com a gente
de alguma maneira, perceber o nosso ambiente e dar conta e aceitá-lo como ele é, no sentido de promover mudança. E a gente não está falando aqui de aceitação como concordar, mas entendimento de que ele existe. A gente tem também as questões dos compromissos que estão estabelecidos com nós mesmos e com nossos valores. E dentro da abordagem da terapia de aceitação e compromisso, a gente vai falar sobre ações comprometidas e também sobre o eu no contexto, né? E o que é o eu no contexto? Eu vou me colocar como um exemplo. Eu sou o Lucas. Então, mundialmente, sou o Lucas. Só que eu, enquanto Lucas, tenho em mim várias questões relacionadas a quem eu sou nos papéis que eu exerço. Então, eu sou Lucas psicólogo, eu sou Lucas namorado, eu sou Lucas filho, Lucas sobrinho e por aí vai. E dentro de tudo isso que a gente tem, eu não consigo ter os mesmos comportamentos dentro dos contextos que eu me ponho. E eu constantemente preciso me atualizar dentro desses contextos com as ferramentas e com os instrumentos que eu tenho. Por mais que esses instrumentos, se eles sejam compartilhados, eles nunca são, de alguma maneira, exercidos da mesma forma, tá? Então, quando a gente fala sobre essa violência mais física, né, e essa violência mais direcionada a essa dominação, a gente precisa entender qual é a pessoa dentro deste contexto e quais são as ferramentas que ela tem, né? E se dentro desse contexto, dentro da questão da atualização do self que ela tem, ela consegue se defender de uma maneira legítima e com autodefesa, o que é que isso de alguma maneira fala sobre ela, sobre o meio que ela vive e sobre as habilidades que ela tem de alguma maneira aí de se defender. Então, eu não consigo te responder se isso é certo ou se isso é errado, mas eu digo que dentro do contexto a gente precisa se atualizar para que, de alguma maneira, a nossa vida ela seja, de alguma maneira, preservada. E aí vai das escolhas de cada um dentro daquilo que é possível dentro do contexto. Espero que eu tenha te respondido aí dentro do possível. Bom, eu acho que eu respondi as perguntas aqui, né? Até agora não tem mais nenhuma. Alguém É, ficou com alguma até dúvida? pelo visto não tem mais nenhuma pergunta, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí sobre os testes de minorias, sobre essas questões das violências, sobre os transtornos mentais, sobre como é que isso, de alguma maneira, atravessa, eu estou disponível, tá? E assim, e esse curso, eu acho que ele precisa, de alguma maneira, ser bem explorado, porque os conhecimentos que se tem, que se obtiveram aqui ao longo desses dias, eles não são restritos apenas ao mundo do futebol, né? Eles fazem parte, mas existe o comportamento de generalização, né? Então, a gente precisa, de alguma maneira, generalizar os nossos conhecimentos para essas outras áreas e para que, de alguma maneira, isso faça sentido dentro dos valores que a gente assume com nós mesmos, que vão aí, de alguma maneira, serem vistos através dos compromissos e dos comportamentos que a gente tem. Tá? Muito obrigado aí e boa Ô, noite. Luquinhas, deixa aí no chat suas redes para a galera que não conseguiu acompanhar no slide. Para quem quiser estar acompanhando seu trabalho, coloca aí. Divide aí com a Quem galera quiser, no quem chat. quiser, quem quiser pagar os meus boletos através de serviços, eu estou disponível, tá? pc.lucaswarley. Aí tudo vocês acham lá o meu contato também. E é isso. Botei. Obrigada, Lucas. Galera, a gente vai dar aquela pausazinha, né? E a gente volta às 8h05 com Antônio Zupério aqui para vocês. Aí fiquem ligadinhos, viu? Que a gente vai voltar às 8h05 em ponto. Vai, amor, primeira vez? Malandro não ama. Malandro sente desejo.
Ela partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Ela partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Se souberem onde ela está, digam-me, eu vou buscar. Telefone tem seu nome, me dê uma dica, uma pista, insista. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina.
ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. E pra não chorar, e pra não chorar.
nunca sonhei com você. Nunca fui ao cinema. Não gosto de samba, não vou a Ipanema. Não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano. Seu nome não sei, esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Ligia, Ligia, eu nunca quis tê-la ao meu lado. Num fim de semana, um shopping gelado em Copacabana. Andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão. O seu nome rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. Ligia, Ligia. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. Presente. Voltamos, pessoal. Agora a gente vai seguir com a programação. Agora a gente vai ter aula do Antônio Exupério. Como eu falei no início, ele vai trazer um pouquinho, né, de como funciona as variações da LGBTfobia e também trazer um pouco do racismo no contexto da comunidade LGBTQIAPN+. Oi, Antônio, boa noite, seja bem-vindo. A gente não consegue te ouvir. Ah, vou ver aqui agora, peraí. Júlio mostrou. Não tô conseguindo me desmutar. Ai, meu Deus. Cadê? Pedi aqui pro pessoal desmutar você rapidão, peraí. Agora deu, vocês estão me escutando, gente? Tá. Muito bom. Agora foi, hein? Jogue duro aí. Valeu. Não, porque eu entrei com duas contas, porque esse caso der pau, quando eu colocar a apresentação, às vezes aqui no meu computador, ele enche a tela inteira, eu não vejo. Então, gente, é um prazer. Meu nome é Antônio Zupério, sou um negro periférico de pele clara, sou um ativista de direitos humanos e para mim é um prazer estar conversando aqui com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento que a gente tem acumulado aí durante a nossa história. Eu queria agradecer, né, Canarinhos, queria agradecer o Onan, um amigo querido. E, na verdade, é muito simbólico eu estar aqui tendo essa conversa com vocês, porque eu sou um filho de um jogador profissional de futebol. E eu cresci no estádio. Mas a homofobia foi uma questão muito forte que me fez afastar. Eu acabei seguindo profissionalmente para um outro lado. Na verdade, eu sou arquiteto, só que eu transformei, me identifico hoje como ativista de direitos humanos, ainda continuo a atuar como arquiteto. Hoje eu moro nos Estados Unidos, atuo aqui como arquiteto, mas o Brasil me transformou no ativista de direitos humanos porque a gente tem uma situação muito grave. Então, para mim é muito simbólico estar aqui falando com vocês.
Eu vou falar, sim, sobre os tópicos que a Tainá acabou de apresentar para a gente, mas eu vou trazer algumas complicações aqui sobre esses tópicos para vocês. Eu acredito que algum dos conteúdos que a gente vem falando sobre cultura LGBT, sobre as marcadores de violência da cultura LGBT, já existem muito no mainstream, então eu quis adaptar essa fala que eu tenho aqui para vocês, até pela plateia que a gente tem aqui, que eu acho que é significativa e é importante também para que sejam replicadores daquilo que a gente vai falar. Então, meu objetivo aqui com vocês hoje, na verdade, não é ensinar, é desensinar. E eu vou explicar para vocês o porquê, o contexto disso. Eu quero que vocês fiquem bem confusos com as coisas, com os dados, com as informações que eu vou trazer aqui para vocês, porque eu acredito que a partir daí, desse ponto, da gente ter essa provocação, é que a gente consegue, de fato, construir humanidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo espelhar para vocês, sem eu precisar colocar outro computador. Se não, já estou com a minha apresentação aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Ele está falando aqui que eu tenho que autorizar. Deixa eu autorizar. Um minutinho, gente. Parece que eu vou ter que fechar e abrir, tá? Ele pediu aqui, peraí. Já já ele tá voltando, viu, pessoal? Rapidinho. Tá, vamos ver se agora ele vai aqui. Ele pediu para mim fechar e abrir para autorizar a Keynote. A apresentação já está aqui, vamos ver. Vocês estão vendo, gente, a apresentação? Faz assim alguém para eu ver. Tá, beleza. Deixa eu voltar aqui então. Tá, beleza. Então, como eu falei para vocês, eu estou chamando essa fala que eu vou trazer com vocês aqui é uma desaula. Por quê? Porque parte de tudo aquilo que a gente vive hoje, que a gente acredita que é estabelecido pela sociedade, ela vem num processo de colonização. Então, ela é muito recente. Eu tenho pesquisado muito e acredito que qualquer tópico que a gente vá tratar hoje na sociedade para falar de violência e antiviolência, a gente precisa consultar as nossas ancestralidades, os nossos livros decolonizados, para que a gente possa compreender. Já existem muitos autores hoje, inclusive acadêmicos, que falam sobre o processo de decolonização, e eu vou explicar aqui para vocês com números, com dados, como que foi esse processo que foi estabelecido, né? Quando a gente está falando de opressões, sobretudo sobre aqui o nosso foco é sobre movimento LGBT, mas não dá para a gente completamente desassociar disso dos outros marcadores de violência que a gente tem na sociedade. O que é, né, essas opressões que a gente fala? Essas opressões são, de fato... Ah, peraí. Tem alguém entrando aqui. Vocês aprovam aí, né? São esses marcadores que, de fato, decidem quem merece morrer, porque parece uma coisa muito fora da matéria, quando a gente está falando sobre sistemas de opressão,
que a gente vê que algumas pessoas são mais violentadas, mas a gente entende que existe uma legislação para isso já, né? Quando a gente teve os direitos humanos foram constituídos, por que então alguns grupos sociais continuam sendo violentados, né? Já que a gente existe leis, e no Brasil é um lugar muito interessante a gente falar sobre isso, porque o Brasil é referência mundial em termos de legislação. E muita gente automaticamente já vai responder aí, né? Mas isso não acontece de fato na prática. Não acontece. E acontece de forma exemplar, mas para um grupo específico de pessoas. E o capitalismo, se tem uma coisa muito boa que o capitalismo trouxe para a gente, é que a gente consegue trazer essas métricas e exemplificar e mostrar quem de fato está sendo os grupos que são vulneráveis, né, dentro de cada escopo que a gente está falando. Então, a gente precisa entender que já que a gente existe uma legislação, já que a gente tem uma estrutura de sociedade, isso não deixa de ser um projeto. Quando a gente já tem uma estrutura legal, sobretudo em países, né, que não são fundamentalistas, que são laicos, como o Brasil, mesmo sendo países cristãos, porque eu vou trazer esses dados para vocês, a gente decide. Então, esses marcadores de violência, eles decidem quem pode morrer ou quem merece morrer ou quem a gente pode deixar morrer, porque também tem essas duas consequências. E tem um artigo aqui, que eu só vou citar ele, que está aqui embaixo, coloquei essa fotinha, que chama Together Alone, que é do Huffington Post, e que ele explica o quanto a sociedade LGBT, de fato, ela é marcada pela violência geracional. Para vocês terem uma noção, tem um exame médico feito com a comunidade LGBT aqui nos Estados Unidos que demonstram que o nível de cortisol do sangue dos LGBTs é o mesmo nível de cortisol de veteranos da guerra. Então, a gente está falando de um grupo de pessoas, especificamente, que vivem em um estado de guerra. Esse é o lugar que a gente está falando, e esse é o lugar que a gente está partindo. E por que isso acontece, né? Por que parece que ninguém consegue enxergar essa violência, mas por que isso acontece? Esse artigo ele traz outros dados muito importantes também. Ele fala que 75% da comunidade LGBT tem traumas que vão percorrer pela vida inteira, e por isso que ele liga também a presença, uma grande presença da comunidade LGBT no álcool. A gente viu a palestra do Lucas, ele trouxe aqui algumas questões no álcool, nas questões de desequilíbrio da sexualidade. Agora, vocês imaginam, um grupo de pessoas que não é permitido que a sexualidade seja desenvolvida, né? Então, como que é no momento, nos lugares, nas baladas, nesse lugar? Hoje o mundo já está um pouco diferente, mas a gente não pode esquecer que mais de 70 países ainda é crime ser LGBT. Mas, como a gente está falando de recorte Brasil, a gente já sabe que existe um pouco mais de compreensão, mas mesmo assim ainda existe muita repressão. E sempre quando existe uma repressão, existe uma violência. É diretamente ligado, e a gente não tem como fazer. Eu não posso falar sobre esses assuntos, sobretudo sobre esses marcadores, sem trazer as pirâmides, né? Que a pirâmide é o maior símbolo do capitalismo, né? Por isso que eu trouxe ali para vocês e queria trazer essa figura para a gente entender. Então, dentro do capitalismo, sempre vai ter um grupo que é privilegiado e um grupo que não é privilegiado. Quem que está nessa base da sociedade? Nada do que eu vou falar, gente, é fora dos marcadores LGBT. Só que num país, sobretudo como o Brasil, eu não consigo falar de comunidade LGBT sem fazer interseccionalidade com raça. E por isso que eu preciso trazer alguns dados também de raça, para a gente compreender por que também a violência é um pouco diferente quando a gente tem interseccionalidade, né? Que é essa ideia de cruzar esses atravessamentos que esses grupos têm. As mulheres negras estão na base. E é uma coisa importante aqui para a gente perceber também, que sempre o movimento da sociedade, ele sempre vai vir de quem é da base. Nunca quem está no poder, existem intelectuais que falam muito sobre isso, Foucault fala sobre isso, né? O Frederick Douglass, ele também fala que o poder e a movimentação da sociedade, ele nunca vai ver de quem tem acesso aos privilégios. Então, quem está lá em cima nunca vai mover a sociedade. E o grupo que é o mais violentado é o grupo que provoca as modificações. Tem gente que até hoje não sabe que eu só estou aqui dando uma palestra, o Onan tem a oportunidade de criar esse grupo porque foi uma mulher negra, trans e uma lésbica que se revoltaram e criaram a maior
revolta que teve, que aí desencadeou nas leis dos direitos civis. Então, sempre quando a gente for procurar, a gente precisa compreender e tirar essa colonização, porque quando a gente vai numa parada LGBT hoje, a gente vê em cima dos casos alegóricos praticamente gays padrões brancos. Mas o movimento lésbico, o movimento das transexuais, sobretudo, são muito importantes, né? Sempre foram muito importantes e sempre foram pioneiros nesses processos. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é para a gente começar essa discussão aqui. O processo de colonização, que é o que estabeleceu o capitalismo e que fez o capitalismo parecer que tudo isso que a gente está vivendo é uma coisa absolutamente eterna e que sempre existiu, mas na verdade não é assim. O patriarcado ele é muito recente, ele é muito mais recente do que a gente imagina. Na linha da história, ele inclusive não significa nada. E a gente tem pesquisas acadêmicas falando sobre isso. Esqueci de citar uma coisa lá no começo que eu queria falar também, que tudo que eu estou trazendo aqui para vocês não é uma opinião. No final, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre opinião, e minha opinião, para dar um spoiler para vocês, é bem mais radical do que eu estou falando aqui para vocês. Mas nada do que eu estou trazendo aqui é o que eu acho, por isso que eu estou trazendo autores, estou trazendo dados, né? Então, quando a gente chega com a colonização nos países mais novos, vamos dizer, nos continentes novos, que isso também é uma fala colonizada, porque o nosso continente ele já existia, a gente já tinha civilizações inteiras e completas, mas para que a gente tenha uma compreensão, qual que era a proposta desse colonialismo chegar nesses novos continentes, né? Novos continentes. Seria, a gente chama de Pentateuco colonizatório, que são 5 principais agentes, que era para transformar todo mundo em branco, heterocapitalista, monogâmico e cristão. Então, são essas 5 vertentes que vão estruturar o panorama que a gente tem de opressões. Por isso que autores como a Patricia Hill Collins, por exemplo, que é uma das maiores autoras sobre gênero, é uma mulher negra, intelectual americana, ela explica que os opressores fundamentais é sempre raça, classe e gênero, né? Mas no Brasil a gente pode tirar a classe porque a raça ela já abrange classe. Que isso é muito específico do Brasil, que é um país de maioria negra. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos não, porque a gente só tem 13% de pessoas negras, né? Então é muito importante que a gente compreenda quais que são. Por quê? Porque a gente vai ter gordofobia, a gente vai ter o capacitismo, mas essas outras opressões, elas sempre vão ser orbitais, elas não têm menos valor, não é sobre isso, mas elas não são estruturantes como as opressões que elas são marcadas por isso. Existem alguns estudos muito interessantes que mostram, por exemplo, depois que eu falei para vocês aqui desse Pentateuco colonizatório, e é por isso que as famílias consideradas antes de eu entrar aqui nos números, consideradas que são famílias de fato, ninguém nunca para perguntar, mas por que umas famílias são consideradas humanas, né, com humanidade, vamos dizer, e outras famílias não são consideradas? Porque o capitalismo só considera, de fato, representante dos seus famílias que produzem famílias. Então, dentro da cabeça deles, para produzir a mão de obra, então eu preciso que essas famílias produzam famílias. Então, é por isso que uma família LGBT, uma família de pessoas com deficiência, uma família só de mulheres, uma família só de uma mulher e de um filho, uma família de uma idosa que perdeu a filha e que ficou com o neto, né? Vocês estão vendo que eu estou sempre falando de configuração de família sem o homem, porque, de fato, dentro do nosso escopo de sociedade hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem 5,5 milhões de filhos que não têm o registro do pai. Então, é por isso que eu estou falando sobre isso, né? Dessa forma. Então, é por isso que o capitalismo ele não reconhece. Então, essa estrutura toda que é para a implementação do capitalismo, ele gera essa sociedade que a gente tem, ele decide quem pode morrer, quem pode ter os benefícios, quem não pode. Isso como é uma invenção, né? Na verdade, até como a questão racial também, ela é uma invenção, em algum momento da sociedade, a gente inventou essa hierarquia, então ela é uma teoria completamente sem ponta, né? Completamente cheia de buracos, completamente cheia de falhas. E elas geram coisas muito interessantes, como, por exemplo, eu coloquei essa foto do Schwarzenegger, eu coloquei essa foto da Beyoncé aqui, porque isso aqui é praticamente aqueles memes que a gente vê na internet, né? Um homem hétero cis no Brasil, sobretudo branco, no mundo, né? Sobretudo branco, ele vai ter um homem pelado, musculoso na parede do seu quarto. E um LGBT, quem faz parte de uma cultura marginalizada, não precisa só ser LGBT, ele vai ter uma mulher pelada
no seu quarto, né? Que é bem interessante, porque essa estrutura do patriarcado, ela é tão falha que ela gera essas coisas completamente malucas, porque o homem, eu vou trazer até uma passagem de uma autora americana, já vou passar para vocês, o homem cis, sobretudo branco, ele é o ser mais homoafetivo de toda a nossa sociedade. E isso ele é comprovado historicamente desde quando veio esse processo da colonização. E é importante também a gente falar desse processo da colonização, que ele também não é recente, vou mostrar até alguns dados para vocês, mas quando a gente fala que ele é um processo construído socialmente, é que em algum momento a gente inventou. Inclusive, os marcadores de gênero, eles são completamente inventados. Se usa a roupa de uma forma, se comporta de uma forma, se a gente tivesse no nosso DNA alguma ligação da genitália com o comportamento, a gente não precisaria ensinar ninguém, homem senta desse jeito, homem fala desse jeito, né? Não precisaria ter um treinamento. Então, isso que é doutrinação, isso que é comportamento que a gente constrói socialmente. Então, e a gente constrói e reforça o tempo inteiro. Mais para frente, que um pouquinho eu vou falar para vocês de soft power, que ninguém precisa ficar falando no seu ouvido o tempo inteiro, por mais que a sua família, a igreja, a sua escola fala, mas a gente tem o soft power que a gente chama que é tudo aquilo que está inserido na sociedade, produzido pelo capitalismo e que a gente não percebe, né? Um filme que a gente assiste, são as propagandas que a gente vê, então elas que constroem essa ideia. Eu coloquei essa pesquisa aqui do Kinsey, porque a única pesquisa já feita com profundidade sobre a sexualidade é desse cara que chama Kinsey. Inclusive tem um filme que é o Liam Neeson que faz o ator, que se eu me esqueci o nome, mas é um filme bem conhecido, vocês podem pesquisar. Ele conta a história desse pesquisador, inclusive essa pesquisa muito profunda foi patrocinada pelo Rockefeller Center, que é a família mais rica do mundo que a gente tem. Eles são donos do dólar, para vocês terem uma noção. Eles produziram essa pesquisa, depois que eles viram os resultados, eles já tinham iniciado as pesquisas sobre as mulheres, começaram a ter os resultados que as mulheres, obviamente, têm um interesse pela sexualidade e pela sensualidade muito grande, e eles cortaram e a gente nunca mais teve resultado. Mas tem alguns resultados sobre os homens que são muito interessantes, só vou trazer alguns aqui para vocês. Se a gente reduzir a nossa sociedade inteira em 6 níveis, sendo um lado extremamente homossexual e o outro lado extremamente heterossexual, isso, uma pesquisa com profundidade, a gente foram milhões investidos nessa pesquisa. A gente vai perceber que os dois extremos, que são extremamente homossexual e extremamente heterossexual, eles representam menos de 1% da sociedade. Então, de alguma forma, alguém, a maioria de nós, ele está dentro do espectro. E é muito comum que, se construído socialmente, as pessoas se entendam de uma forma, mas depois, com o PASAR, com o desenvolvimento, com o estudo decolonial, eu posso falar da minha experiência. Eu achava que eu era uma pessoa hétero. Na minha adolescência, eu me apaixonei por um cara. Minha adolescência, não, na minha juventude. Me apaixonei por um cara. Eu me entendi como uma pessoa gay, achava que eu fosse morrer gay, e hoje eu me entendo como uma pessoa bissexual. Eu tive atração por mulheres depois que eu terminei, eu continuo. E eu fui perceber que dentro da comunidade LGBT existe também uma misoginia muito forte. Então, o ódio pela vagina, tudo isso constrói o nosso desejo. O Michael Foucault, ele explica que nem uma cor que a gente acha que a gente de fato imagina que a gente, essa cor eu amo. Gente, até o nosso desejo por uma cor, por um objeto, por uma textura, ela é construída socialmente. O Michael Foucault fala sobre isso, se vocês quiserem pesquisar, que são as estruturas do desejo, né? Então, eu estou falando isso porque a gente pode ser construído ódio também. A empatia, a única coisa que não pode ser construída, todos nós já vemos com empatia, mas ela pode ser destruída. Isso também são teorias que a gente traz aí. Então, por que eu trouxe esses dados aqui para vocês verem? E nessa pesquisa, ele descobriu que só 10% dos homens héteros têm orgasmos de forma direta heterossexual. Então, ou com pornografia LGBT, ou enfim, ele explica lá para vocês verem o quanto que a gente vive socialmente não é de fato o que existe. E ainda assim, a gente está falando de uma pesquisa que foi feita há quase 30 anos atrás, mesmo ele exigindo o sigilo das pessoas, as pessoas não tinham liberdade
naquela época, como tem hoje. E eu trago aqui a Judith Butler, que é essa mulher aqui embaixo, porque ela explica de fato o quanto, na verdade, o gênero, sobretudo, ele é uma performance. Então, a gente foi ensinado a repetir um comportamento de gênero para que as pessoas nos entendam. Por isso que, se a gente acha um homem que é muito comum hoje, com a alimentação que tem, tá, homens que têm seios proeminentes. Esse homem vai deixar de ser homem? Ou uma mulher que não tem nenhum tipo de seio, ou que não tem nada de bunda, ela vai deixar de ser mulher? Não. Né? Mas existem marcadores de gênero que foram construídos socialmente para que a gente compreenda o que é uma coisa e o que é uma outra. Inclusive, na pesquisa da Judith, ela fala que a gente não consegue fazer nada sem marcar o gênero. Então, eu, por exemplo, que fui socializado como homem, eu vou morrer reproduzindo misoginia. Porque eu sempre vou, como eu fui construído assim, mesmo estudando, lidar com a fala de homens muito diferentes, responder a fala de homens muito diferentes que a fala de mulheres. E para quem acha que no momento que a gente vai se desenvolvendo, estudando a sociedade, a gente tem as letras, né? É muito comum a gente ver na sociedade as pessoas falando assim, mas, gente, tem letra demais e só está aumentando. Então, nos estudos da Judith Butler, ela explica que a comunidade LGBT, ela é, na verdade, essas letrinhas é como se fossem ciclovias. Eu sei que tem muita gente que não sabe, mas a ciclovia ela é uma estrutura temporária para que a sociedade entende um carro, por exemplo, quem está numa situação de poder, vamos entender ele na opressão, quem está no topo da pirâmide, não pode passar por cima de uma bicicleta. É para isso que tem ciclovia. Em Paris, por exemplo, já foram tiradas as ciclovias e você disputa com um carro, você segue as mesmas leis de um carro. Então é para isso que acontece. Então o que a Judith Butler fala? Que a sexualidade ela é tão complexa na nossa natureza que no futuro a gente tem 8 bilhões de pessoas, então a gente vai ter 8 bilhões de sexualidades. Então a gente está construindo ciclovia para que essas pessoas possam sobreviver na sociedade, para que no futuro a gente possa, de fato, tirar as ciclovias e todo mundo se entender e se sentir livre, fluido, assim como a sexualidade é fluida. Eu não sei, tem um dado muito interessante, inclusive é do livro do Drauzio Varela, que eu sempre falo nas minhas falas, as pessoas ficam chocadas. As mulheres que vão para o cárcere, elas se apresentam 90% lésbicas. Grande parte da maioria dessas mulheres nunca tiveram um relacionamento homossexual. Então, existem estruturas que também favorecem para que existam aquele comportamento. O caso do cárcere é muito claro, mas eu só estou explicando aqui que existem essas configurações. Essa é a fala que eu trouxe para vocês. É o único textão, gente, mas eu acho muito importante, quem quiser dar o print, que é dessa filósofa Marian Fly, que ela explica, dizer que um homem é heterossexual implica somente que ele mantém relações sexuais exclusivamente com o sexo oposto, ou seja, mulher estudou quase tudo que é próprio do amor, a maioria dos homens héteros reservam exclusivamente para os outros homens. As pessoas que eles admiram, respeitam, adoram, veneram, honram, que eles imitam, idolatram, que criam vínculos profundos, são os homens. E quem é um homem, aqui nesse grupo, eu vi que tem mulheres também, compreende isso, porque até a sexualidade muitos homens desenvolvem com os próprios homens, né? Só contratam homens. Se você pedir, geralmente nas minhas falas eu peço 3 referências para homens. Não existe mulher nesse mundo dos homens. Então isso é uma afetividade. Não existe nenhuma respeito, admiração por mulheres. Então, esse patriarcado é uma estrutura tão maluca, e é isso que gera violência, porque a repressão institucionalizada, né? Porque eu só vou me divertir, jogar bola com os meus amigos. Eu faço praticamente tudo que desenvolve a subjetividade com homens, mas eu não posso demonstrar afeto. Então, isso gera a homofobia, né? Eu trouxe esse slide aqui que eu quero mostrar para vocês, que é sobre a ideia do que é étnico, e aquilo que eu falei que eu ia falar para vocês sobre o soft power, né? Que, na verdade, é a construção da narrativa, e quem dá o direito de construir essa narrativa, né? O soft power, que a gente chama, por exemplo, os Estados Unidos, ele não é o país mais poderoso do mundo hoje por conta do dinheiro, somente. Né? Até porque está em declínio, a gente já sabe disso, os estudos econômicos demonstram que muito em breve os Estados Unidos vai completamente explodir. Mas eles detêm a narrativa, porque eles detêm a maior indústria de entretenimento do mundo.
Então, imagina vocês construir a ideia de um super-herói, um homem branco cis hétero, salvar a humanidade, né? Na história, o homem branco cis hétero, ele só usurpou a humanidade. Os países da África, onde a Inglaterra passou, são os países que são mais destruídos. São os países que desertificam. Então, na verdade, eu só estou trazendo um paralelo aqui para vocês compreenderem o quanto que isso já está estabelecido. E eu trouxe aqui esse homem de terno e essas mulheres, e esse homem aqui, para explicar para vocês o que é étnico, porque eu acho que esse é um exemplo muito bom, muito simples e muito fácil para a gente entender o quanto a gente já está imerso nessa estrutura. Que esse dashiki, essa roupa aqui, que é uma roupa que o Mandela usa, né, que geralmente quem faz parte do movimento negro também usa, é a roupa mais sofisticada da ancestralidade africana. E é considerada uma roupa étnica. Mas o terno, que é o símbolo de poder da branquitude dos europeus, não é considerado uma roupa étnica. E, na verdade, é o maior símbolo de poder. Então, para a gente entender o quanto a gente já está estabelecido dentro de uma cultura que a gente não percebe. E essa cultura reproduz violências. E é por isso que eu trouxe esse para a gente. E as ideias de família, tradição e propriedade das culturas, elas são muito diferentes. E por que eu trago as outras culturas? Eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente para vocês, mas as nossas aldeias as nossas aldeias mais tradicionais, elas tinham 5 tipos de gênero. A nossa ancestralidade africana, a gente tinha faraó que era transgênero. A estátua mais antiga encontrada no Egito, ela é de uma mulher, e ela não era de uma mulher hegemônica. Então, o patriarcado, ele é muito recente, muito mais recente do que a gente imagina. Aquele recorte que eu trouxe para vocês, então por isso que é importante a gente saber quem a gente é, né? Eu vou trazer um panorama aqui de Brasil, para a gente entender e por que também acontece muito essa violência, por que quem pode morrer. A gente é um país de 54% de negros, muito diferente de outros países, como aqui, os Estados Unidos, que só tem 13%, né? A gente tem um consumo de uma população negra. Gente, o consumo da população negra brasileira é tão grande, que se a gente pegar só a população negra brasileira, que é 56%, e separar, ela seria o 11º país em consumo e o 17º. Tem alguém tossindo aí? E o 17º em número de população. Então, só consome 1,9 trilhões. Tá? Então, se a gente separasse o Brasil negro, a gente estaria, o país negro, no G20 tomando as decisões. Por que eu trouxe esses números? A gente tem 13 milhões de LGBTs, a gente tem 11... Peraí, deixa eu mudar aqui a janela. A gente tem 11 bilhões de gasto, que na verdade de consumo, né, que a gente chama de pink money. Isso faz parte de 5% do PIB do Brasil, gente. Então, a nossa estrutura, o capitalismo, ele é tão controverso que eles preferem ser racistas do que capitalistas. Eles preferem ser LGBTfóbicos que capitalistas. Então, é desse lugar que a gente fala dessa estrutura de opressão e de violência que a gente tem. Por exemplo, o consumo mundial o pink money mundial é 3,7 bilhões, gente. É 2 vezes o PIB do Brasil. E mesmo assim, a gente está falando de um mundo que é completamente capitalista, né? Até a China, ela tem um comportamento extremamente capitalista. E mesmo assim, as violências ainda continuam oprimindo aquela pirâmide lá que a gente está falando, porque a gente já decidiu, em um momento da sociedade, quem são as pessoas que podem morrer e quem podem ser mortas também, né? No caso do Brasil, que tem a população mais violenta. Mesmo a gente tendo o maior ícone, por exemplo, LGBT do mundo hoje, que é a Pablo Vittar, no lugar que tem a maior parada gay, com essa violência, né? Eu trouxe aqui a Angela Davis, porque a Angela Davis, dos estudos dela, a Angela Davis é uma mulher lésbica, nos estudos dela, ela traz também esses marcadores. E eu acredito, não vai dar para a gente fazer umas perguntas aqui, mas eu acho que tem muita gente que não sabe que o lugar mais violento para a comunidade LGBT é dentro de casa. É o mesmo ponto focal dos assédios sexuais, gente. Depois vem a escola, depois vem a rua. Por quê? Países religiosos.
Então, a gente não consegue falar de uma redução de violência sem entender que o cristianismo, sobretudo nas Américas, ele é grande parte responsável pelo extermínio da comunidade LGBT. Então, a gente não consegue falar. Pode ser que tenha algumas vertentes dentro do cristianismo que criam movimentos, que reduzem os danos, pode ser. Mas dentro da hegemonia, nenhuma alta liderança, até hoje, respondeu de uma forma muito clara com relação ao número de criminalidade LGBT. Então, é dentro de casa. E aqui, provavelmente, estou falando com muitos pais, o seu filho LGBT, o lugar mais perigoso para ele é dentro da sua casa. Então, eu acho que isso é um dado muito importante para a gente trazer aqui. Esse slide que eu gosto de trazer, porque muitas vezes, quando a gente vai falar de violência, a gente sempre traz que isso é resultado de um país que é periférico, né? E, de fato, o Brasil ele faz parte da periferia do capitalismo, mas é porque ele tem um projeto. E é por isso que eu falei lá no começo para vocês desse projeto que a gente estabeleceu como sociedade, quem que pode passar fome no Brasil, né? Um país que é o segundo país que mais produz alimentos do mundo, em 2025 vai produzir a maior quantidade de alimentos do mundo, porque a gente decidiu, né? Esses dados aqui eu acho muito importantes, porque tem muita gente que nem acredita, né? A gente fala que a gente tem a maior revendedora de Ferrari do mundo, né? A maior frota de jatos particulares. A gente tem rodízio de helicóptero em São Paulo, gente. 4 lojas da Tiffany, que é a maior marca de luxo que a gente tem de joias no mundo. Parece que até fecharam um. Então, existe um projeto da nossa classe dominante para que uma parte da sociedade esteja completamente vulnerabilizada e violentada. Então, o Brasil só precisa distribuir, né? A pizza só é boa se todo mundo comer um pedaço. E por isso que essa parte vulnerabilizada é a parte que a gente pode oprimir, né? A parte que a gente pode abusar, a parte que a gente pode explorar. Por isso que grande parte da comunidade LGBT, dos povos indígenas, das pessoas negras, por exemplo, já passaram pelo trabalho doméstico, né? O país tem a maior demanda de trabalho doméstico do mundo. E essa sociedade ela é tão importante na construção da ideia que a gente tem de cultura e que o capitalismo e que o patriarcado quer oprimir, que ele nega a história. Muita gente, por exemplo, não sabe que a maioria do fruto, da razão, do que a gente tem de cultura e de tendência de futuro, ele vem da comunidade negra e LGBT. Então, a ideia que a gente tem de moda, a ideia que a gente tem de música, de cultura, de tudo aquilo que é historicamente responsável pelas identidades, ele vem dessas culturas. Esse álbum, eu só coloquei esse álbum da Beyoncé aqui, que é esse álbum que chama Renaissance, que eu acho que as pessoas ouviram falar, porque tem muita gente que acha que o Renaissance que ela coloca ali é o Renaissance do movimento da arte europeia. Mas Renaissance que ela traz no álbum dela é o Renaissance do Harlem, que é o do bairro negro, LGBT, periférico, que inclusive é o bairro que eu moro, que eu estou aqui hoje. Então, justamente ela fez esse álbum, trouxe essas referências e esses nomes para demonstrar a origem da cultura pop, que vem sempre de uma comunidade que é marginalizada e que sempre teve na história. O movimento, as pessoas LGBT, as pessoas com deficiência, né? Todo mundo que faz parte dos corpos dissidentes, que a gente fala, que não são esses corpos normativos, eles sempre estiveram na história e a gente sempre lidou com eles de forma muito diferente. No Antigo Egito, por exemplo, corpos com deficiência eram considerados corpos que tinham sensibilidades, outras sensibilidades superiores, né? Então, os romanos eles cometiam atos homossexuais antes de cometerem atos heterossexuais com suas mulheres. Era um treinamento, era considerado um treinamento. Então, tudo isso que a gente está construindo na sociedade é muito recente. E eu trouxe esse slide aqui só para deixar vocês um pouco mais confusos ainda. Por quê? Porque as pessoas não estão entendendo muito bem por que está existindo uma tendência. Estou olhando o tempo aqui, viu, gente? Eu sei que já está no final. As pessoas não estão entendendo muito por que a sociedade está completamente ficcionada com o mundo virtual. Existe uma conexão muito forte com as opressões que a gente tem na sociedade. E nesse ponto específico, especial para a comunidade LGBT. Por quê? Os maiores institutos de pesquisa, o McKinsey, o WGSN, eles já falaram que essa ideia da sociedade
com a tridimensionalidade, essa imersão visual, né, que tem esses óculos de metaverso, que eles chamam, ela é uma tendência de cauda longa que ainda não tem perspectiva de diminuir. Por quê? Porque é uma nova geração da sociedade que está muito, né, as crianças hoje, dependendo do lugar que ela vive, se for numa cidade cosmopolita, ela não entra no armário mais. Então, essa nova sociedade que determina o que vai ser produzido pelo capitalismo no futuro, ela já vê a sociedade de uma outra forma. Inclusive, o consumo hoje, o principal pilar dele é o do propósito. Então, tem que existir uma ligação e uma comunicação. E propósito, a base do propósito é a representatividade e a comunicação com os públicos, né? Mas por que eu trouxe isso aqui para vocês? Que essa é uma tendência muito forte. Essa sociedade que está hoje nascendo, ela não acredita que a sociedade real está compatível com o tempo que ela vive. Então, eu posso entrar num jogo desse, eu posso ter o gênero que eu quiser. Se eu for cadeirante, eu não vou precisar de que todos os lugares sejam acessíveis, porque eu vou construir meus lugares, eu posso voar se eu quiser. Eu não preciso passar por gordofobia, né? Eu posso ser uma mulher eu estou falando no caso, né? Se eu fosse uma mulher e estivesse num jogo desse, eu posso ter um avatar que é um homem e ninguém vai me tratar com misoginia, eu posso alterar minha voz. Então, isso é muito simbólico dessa nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela não está acompanhando o desenvolvimento que a gente tem, de entender essa diversidade que sempre existiu, né? Que, na verdade, quando a gente fala de corpos, a gente não pode criar uma ideia de que um corpo é normal e de que o outro corpo não é normal, porque a partir do momento que eu crio que um corpo ele não é normal, é aí que entra a vulnerabilidade e que a gente determina que esse corpo merece morrer. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu queria ainda trazer, para finalizar, que sempre quando a gente está falando desses tópicos, é muito comum que muita gente acha, por exemplo, mas nossa, esse tópico é muito pesado, abaixou o astral. Mas, na verdade, esses movimentos, os ativistas, os teóricos, eles que constroem vida. Então, esse papo que a gente está tendo aqui, esse papo garante a vida de muita gente. Ele garante que uma pessoa seja respeitada, que a gente fale o pronome de uma pessoa, que isso pode garantir a vida dela em um lugar de violência. Na verdade, esse comportamento hegemônico que a gente tem que derrama sangue. Então, é isso. Esse é o recado, essa é a provocação. E se vocês quiserem perguntar sobre alguma coisa, algum dado, essa confusão que eu queria deixar para vocês hoje. Eu não sei como é que volta aqui. Eu tenho que deixar de compartilhar, né? Peraí. Ah, aqui. Vocês estão falando, se vocês estiverem falando, não estou escutando nada. O pessoal vai mandar as perguntas no chat. Ah, Já tá. pedi para eles enviarem lá. A minha apresentação já parou de ser compartilhada? Não, você tá aparecendo aí pra gente ainda. Não, a apresentação eu tô falando. Ah, já sim, a tela já sumiu. Só tá você agora. Ah, tá. Pronto. Pessoal quiser perguntar alguma coisa, joga duro aí no chat. Eu tô tentando voltar a tela pro que era. Se vocês quiserem perguntar, inclusive com o microfone, gente, a gente bate um papo. Agora voltou. Ah, tá, aqui. Pegando a ideia da Judite, neste mundo virtual que você citou, não seria justamente esse espaço livre para performar a sexualidade de gênero. Ainda virtualmente é um espaço onde há mais liberdade. Exatamente. É isso mesmo. Isso, na verdade, eu trago essa informação. Isso é preocupante, né, gente? Isso é muito preocupante que a gente tenha que criar um universo irreal porque a gente não consegue conviver eticamente com pessoas. Isso é muito sério.
Levando que no Brasil, sobre o racismo estrutural, necropolítica, país que mais mata pessoas LGBT. Exatamente. Falando de Brasil, é muito delicado, por quê? Porque como é um país que beira a supremacia, né, um país que tem um histórico muito grande e uma violência muito recente da escravidão, as pessoas negras LGBTs, elas têm um outro lugar. Assim, no mundo inteiro elas têm um outro lugar, mas no Brasil essa disparidade ainda é maior. Para mim, está aparecendo. Ah, tá. Uma das grandes questões no movimento LGBT brasileiro é, sem dúvida, a divisão racial, a hegemonia gay branca, desse surgimento. Acho que está muito pouco diferente, ou não. É muito triste falar sobre isso, né? A gente ainda vê o cenário, a gente vê os eventos, a gente vê os lugares de poder ainda. Tem um meme no Twitter, se vocês procurarem, mas não foi verdade, quando a Coca-Cola apresentou o grupo de diversidade deles, alguns anos atrás, foram todos gays brancos. Não tinha nem mulher, nem pessoas com deficiência. Então, a ideia, as pessoas brancas, elas vão sempre achar as pessoas brancas dentro dos marcadores de sociais. Por isso que o movimento negro com pessoas com deficiência tem tanta dificuldade. Você pode ver, é muito comum a gente ver, pensa no Teleton, pra você ver. Parece que só tem pessoas brancas com deficiência no Brasil. Então, é muito sério. Sim, é muito preocupante isso. Isso eu não trouxe aqui esse dado. É uma coisa. A Disney já criou o parque dela no mundo virtual e vai ser para sempre. Eles fizeram temporariamente na pandemia, mas isso ficou tão absurdo que as pessoas vão para as lojas, consomem as coisas, entregam em casa. É uma loucura. Conceito de necropolítica. Inclusive, o conceito de necropolítica é um trunfo nosso, Brasil, né? A gente precisa explicar isso para o mundo, porque as pessoas não sabem. Não dá para falar. Eu trouxe aqui o recorte de supremacia e tudo, mas, na verdade, a forma mais adequada a gente falar do Brasil é a necropolítica mesmo. Quem pode morrer? Por que que eu decido que metade da minha população pode morrer? Porque essa metade é negra. Por isso que quando a gente tem uma pessoa branca de fato na rua, a gente chama de garigato, a gente chama de mendigato, vai lá e tira ela dali. E da família, trabalho e tudo. Não tem como. Tá, sofrem violência mais dentro dos seus lares. Isso são dados oficiais, inclusive são dados oficiais da ONU, tá? Por quê? Porque como a gente está falando de países cristãos, eles têm mais número de mortes de pessoas LGBTs do que países que são crimes ser LGBT, para vocês terem uma noção. Então, realmente, o cristianismo, os países religiosos, eu estou considerando os países islâmicos também, tá, gente? Os países religiosos é muito complicado. Então, o índice de suicídio, o índice de abandono, as pessoas são expulsas de casas muito novas. Quando a gente está falando da comunidade trans, então, gente, a Erika Hilton foi expulsa de casa. Ela poderia estar morta, a gente poderia não ter uma parlamentar tão importante que a gente tem no Brasil hoje. É muito sério, é muito sério. A não tinha aceitado o seu sobrinho que é gay. Isso é uma realidade, gente, muito grande. E provavelmente tem pessoas aqui que ainda não compreenderam. E é assim, gente, todo mundo foi imerso dentro dessa estrutura de violência e a gente não entende que a nossa mão está suja de sangue, né? Tem que chegar no chão das escolas, tem que chegar. Meu próximo livro, inclusive, vai ser falando um pouco sobre cada letra da comunidade LGBT. Eu acho que eu nem falei para vocês, mas eu criei. Deixa eu pegar meu livro aqui para vocês verem. Tô de bermuda, hein, gente? Não me julgue. O meu primeiro projeto, que foi esse livro aqui, que é uma versão do Pequeno Príncipe, ele sendo LGBT, foi exatamente para criar essa ideia de humanidade, porque esse livro aqui, gente, se a gente lê ele hoje com a cabeça que a gente tem atualizada com a sociedade, ele é praticamente um livro fascista, porque ele só tem homens brancos, ele é exatamente aquela proposta que a gente está falando. Homens brancos, cis, héteros. Isso não é a ideia de sociedade. É muito importante a gente entender o que é uma obra dessa que só tem homens brancos, cis, héteros. É uma ideia de uma sociedade onde todo mundo já morreu. Só sobrou os homens brancos e héteros. É assim. Por isso que o afrofuturismo, ele planeja, e o queer futurism também, esse livro aqui é de queer futurism, que a gente chama, que é o futurismo queer. É para projetar novos ideários e quebrar a narrativa que já existe.
ciente das violências que comete os corpos LGBT, é fundamental construirmos um campo contra a violência. Sim, mas é muito difícil no capitalismo, é muito difícil. Falar sobre a comunidade LGBT sem recortes, sem trazer a questão racial é até mais fácil, porque tem muito mais adesão, as empresas, né, que são a maioria dominadas por pessoas brancas, então as pessoas brancas vão acabar tendo um filho gay, né, alguma coisa assim, uma lésbica, uma filha lésbica, é mais fácil. Agora, quando você traz interseccionalidade, é absurdo. Algumas pessoas criam perfis para serem racistas, exatamente. Porque mesmo a sociedade ainda sendo assim, ele já quem tem privilégio se sente tão oprimido, né? O primeiro sinal de justiça para quem tem privilégio é uma violência. Por isso que existe uma reação muito grande. Mas, de acordo com os pensadores, gente, esse movimento fascista que a gente está tendo agora é um dos últimos pinos, ápices do movimento fascista, porque eles estão derretendo, né? As próximas sociedades não vão. A gente tem perdas e ganhos sempre, volta e vai na história, né? Mas da forma como tá, o Bolsonaro, o Trump é o último grito desses machos aí, essa estrutura do macho, né? A referência do meu livro chama Pequeno Príncipe Bi. Tá? Não tem na Amazon ainda, é porque é do contrato, só pode lançar depois de 6 meses na Amazon, mas já já vai ter no link da minha bio, tem meu sobrenome Isupério, o meu Instagram. O Bahia é um exemplo, exatamente. É isso, gente. Vocês gostaram? Deixei vocês confusos? Ó, agora essa câmera tem esses negócios. Ó. E aí, galera? Mais ninguém tem uma perguntinha? Eu vim para complicar. Antônio, eu particularmente tô fascinada, viu? Meus parabéns, viu, cara? De verdade. Viemos aqui para bagunçar o coreto. O Ronaldo me chamou, eu vim bagunçar. Deixa eu lembrar vocês, a lista de presença, pessoal, não esqueçam, tá no chat o link, por favor, não esqueçam, é importante, tá? E eu acho que é isso, né, galera? Antônio, muito obrigada. Adorei, adorei, de verdade. Eu acho que a galera também curtiu demais. Vou aproveitar aqui também para deixar os agradecimentos ao Mídia Ninja, à Floresta Ativista, a galera também da PLB Sindicato, que colou junto com a gente. Se não fossem eles também ajudando essa realização, ia ficar um pouco complicado. Agradecer também a coordenação LGBTQIA+, da Bahia, ao pessoal do Observatório de Discriminação Racial também, e a todos os nossos parceiros que ajudaram a divulgação, que estão aqui falando com a gente. Não esqueçam a lista, por favor. E amanhã, lembrando também, daqui a pouco tem a fotinha e um videozinho que o Onan faz aí no final para a gente postar. Quem fez suas mídias, anotações, quiser marcar, a gente marca. E fiquem ligados no Instagram da Canarinhos, que a gente vai soltar as participações de amanhã, tá bom? Não esqueçam disso. Cadê chama Onan? Onan, meu amigo, tá por aí? Pra você tirar aquele print base, aquela fotinha da galera. Espera aí que eu tô ligando outro microfone, a outra câmera. Aí, ó. Antônio, se você puder deixar, esqueci de pedir isso, você falou, mas às vezes a galera não pega na hora. Se você puder deixar no chat suas redes sociais para a galera te acompanhar, agradeço. Pronto, agora eu consegui ativar o áudio daqui. Pronto. E aí? Vamos lá. Vou fazer um videozinho. Todo mundo aí com a câmera ligada. Quem puder aparecer, apareça. Gabi, Supério,
E professor Regis Anatorg, muito obrigado, viu? E agora aquele bom e velho print para a gente registrar também, né? Lógico. Massa, gente. Valeu, viu? Pessoal, muito obrigada a presença de todo mundo. Lembrando que amanhã estaremos aqui de novo, pelo mesmo horário. E fiquem ligados lá no Instagram, que a gente vai soltar as participações das aulas de amanhã, tá bom? Obrigada a todos, boa noite. Luquinhas, André não, gente, perdão, Antônio, obrigada pelas aulas maravilhosas.